Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a esse vídeo. Vou colocar aqui essa câmera, mas pronto. Você está acompanhando aqui, ó, minha tela de visão, aqui meu computador. Veja ali a hora, vou mostrar aqui, ó, 16h55, dia 18 de janeiro de 2026, certo? Estou aí conectada ali à internet, certo? E aqui é o que eu tô vendo nas minhas redes sociais, que eu tenho acesso aqui, no X, certo? Vou mostrar aqui para vocês a minha conta no X. Aqui é a minha conta, certo? Eu que uso. Claro, eu tenho que ficar o tempo todo provando aí no X que eu não sou robô, normal, né? Normalíssimo. Mas, bom, vou mostrar a vocês aqui, ó, brevemente, o que eu ando acompanhando no X. Essa notícia, esse canal aqui, esse canais verificados, tá vendo? Aparece aí. Depois eu explico que é esse negócio de verificado no X, tá? Bom, aqui tá falando das manifestações que estão acontecendo no mundo todo. Essa é uma manifestação que está acontecendo em Toronto, no Canadá. Pessoas indo protestar contra a ditadura do Khamenei, né? O iraniano, os caras lá do Irã. Estão protestando em várias partes do mundo ocidental, com as bandeirinhas lá, as bandeirinhas do Irã, tá vendo? Eles alteraram, lá até a bandeira do Irã. Eles estão se manifestando no Irã e fora do Irã. Claro que lá no Irã tem a repressão do regime e muitos já morreram, tá? Tá aqui. Outra coisa aqui, muito importante, para você saber das notícias árabes também, que tem esta possibilidade aqui de mostrar essa notícia de hoje. Aqui é pessoal árabe. O pessoal árabe anda comentando, tá vendo? Propagandas, futebol, torcida de futebol, né? O pessoal, uma parte da população árabe, principalmente da população endinheirada, devido à opressão do ouro e do petróleo, eles acham que nós estamos no jogo de futebol, sabe? Eles estão vendo esse colapso lá do Irã. Isso aqui tem a ver com os árabes também, certo? O pessoal do Irã é um regime islâmico. É uma base fora dos árabes que tem a religião islâmica como fundamento. São fundamentalistas islâmicos. Só que o pessoal árabe, sobretudo da Arábia Saudita, estão se fazendo de desentendido nesta situação do Irã. Mas isso aí tem a ver com eles também, certo? Mas eles não estão lá muito ligando. Bom, aí tem aqui mais coisas acontecendo, aviãozinho sobrevoando essa região aqui, né, do Oriente Médio, Israel, enfim. Já está prometido uma nova carnificina. Aqui já temos uma carnificina ao vivo. Aqui são fotos de gente morta. Isso aqui é no Irã, certo? Isso aqui é só uma pequena foto, só uma partezinha. Tem muitas outras dessas fotos aí circulando na internet. Então, a carnificina ao vivo está acontecendo lá no Irã. Aqui, ó, mais de 16 mil pessoas já podem ter morrido. Segundo fontes locais, gente que está lá no Irã, certo? Que vaza as informações aqui, porque também eles cortaram a internet lá no Irã. Segundo fontes de lá, já foram mais de 16 mil pessoas. Isso aqui tem o quê? Um pouco menos de um mês. E começou essas manifestações, tem um pouco menos de um mês, já se foram 16 mil pessoas. E a contagem de mortos dessa vez está sendo assim, ó, desta forma, né? Na base das fotos, né? Das fotos que estão vazando, porque eles, obviamente, eles não estão contando o que está acontecendo lá, né? O pessoal do Irã, do regime, não está deixando. Aí aqui está o poderoso, entre aspas, né? O poderoso chefão da máfia do Irã, é este homem aí, chamado Ali Khamenei. Ele é um supremo, é uma espécie de supremo líder religioso lá da teocracia do Irã.
E ele anda dizendo que a culpa é dos Estados Unidos. Então ele está lá, ele e o regime que ele comanda, o regime do exército do Irã, da Guarda Revolucionária, né, que é quem está operando essas mortes, que são assassinatos, aqui são pessoas que foram assassinadas, que foram executadas, assim, frio, sem nenhum tipo de julgamento, só porque elas estavam se manifestando. E eram considerados, obviamente, inimigos do governo, né? São considerados subversivos lá para eles, tudo bem. Mas eles não passaram por julgamentos. Foram julgamentos muito rápidos. Eles mandaram acelerar os julgamentos para condenar à morte. Que lá tem pena de morte, né? Então estão assim. Algumas dessas pessoas foram mortas nas ruas por causa das manifestações, outras estão sendo assassinadas, executadas por causa da pena de morte que eles têm lá no Irã. Mas o senhor líder supremo do Irã, ele anda dizendo que é culpa dos Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui para você ver. Ó. O regime iraniano advertiu que qualquer ataque contra o Ayatollah seria considerado uma declaração de guerra. Então, matar a população iraniana a sangue frio, como eles estão fazendo, não é uma declaração de guerra. Não é uma guerra civil que está acontecendo no Irã, não, porque eles têm as armas, né? Eles têm o monopólio da força. Então, não é considerado uma guerra civil de fato. Só vai ser considerado uma guerra se houver um ataque, veja só, ao Ayatollah, que é esse líder aqui. Só aí é que o pessoal do Irã vai considerar uma guerra. Até agora eles não consideram uma guerra. Os Estados Unidos já atacaram eles recentemente, naquela situação lá, entre aspas, né, da desinformação nuclear que envolve o Irã. Eles atacaram uma base nuclear do Irã. Mas aquilo ali não foi considerado uma declaração de guerra para o Ayatollah. Agora, se atirar nele, aí é declaração de guerra. E mais, ele anda dizendo, esse líder supremo, que essa situação que está acontecendo lá, essas manifestações, por causa dos Estados Unidos, né? Não tem nada a ver com a população, né? Ele não toca na situação realmente tensa que está lá no Oriente Médio. Tá certo, então está aí a guerra deles é essa. É uma guerra, né, retórica, por enquanto, né, nos altos postos, mas a população já está sentindo isso. A população do Ocidente ainda vai sentir tudo isso, tá? Porque, por enquanto, está se concentrando no Oriente Médio, principalmente, no leste europeu, mas isso logo em breve pode chegar aqui na América, sobretudo na América Latina. Note bem o que eu estou dizendo, certo? Para você se preparar. Bom, aí tá aqui, ó, né? A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos estão fazendo também os seus jogos de guerra lá no Oriente Médio, certo? Eles estão fazendo lá os jogos de guerra deles com os Estados Unidos e Israel, especialmente envolvendo a Arábia Saudita, Iêmen e agora recentemente o Sudão também, né? O Sudão, Iêmen, Arábia Saudita, eles estão ali, né, fazendo esquemas de guerra gigantescos nessas regiões, certo? Eles que eu digo quem? O governo da Arábia Saudita, o governo do príncipe árabe, o governo de Israel e, claro, o governo dos Estados Unidos da América, né? Obviamente. Então, eles não estão dando nenhum ponto sem nó aí nessa história, certo? Tá aqui, ó. Se você acompanhar a Síria também, que agora está com um governo totalmente pró-Ocidente, depois que o Bashar al-Assad saiu corrido lá para a Rússia, a Síria está sendo governada por um governo que já foi da Casa Branca, né? Um governo totalmente com apoio ocidental. Então, bom, as coisas não vão ficar boas, né? Cada vez está mais claro para mim. Então, eu estou aqui, ó, tá aqui, ó, falando nele, ó, o diabo não morre, né? Falando nele, apareceu, entre aspas, claro, né? Metaforicamente. Aqui está o atual presidente da Síria. Esse homem era um combatente, certo? De uma das guerrilhas, das muitas guerrilhas da Síria. E ele conseguiu ficar no poder lá depois que o Bashar al-Assad saiu correndo. Saiu corrido lá da Síria. E aqui está ele
nas integrações de força, assinando documentos de paz para a Síria. Né? Supostamente a Síria está em paz, mas ainda tem bombardeios quase que recorrentemente, tem, enfim, massacres de vez em quando acontece. E, no entanto, há um governo pró-ocidental, certo? É um governo dentro aí das estratégias de poder do Ocidente. E aqui em Brasília, aqui a notícia é 2 horas atrás, atos em Brasília. Aqui. Não vou poder colocar por este link, porque senão não vou ter acesso. Vou colocar aqui pela internet. Vou botar assim, atos em Brasília. Hoje, vamos ver o que aparece aqui no Google. Vejamos aqui, protestos em Brasília. Manifestações pedem justiça e democracia. Aqui, vamos ver. Agora estão os partidários de Bolsonaro na frente do Banco Central. Isso aqui é explosivo, tá? Finalmente, preste atenção, finalmente os bolsonaristas acordaram para a vida, tá? Isso aqui, escute bem o que eu estou falando. Hoje é dia 18 de 1 de 2025. Este pessoal bolsonarista que agora está na frente do Banco Central, eles são a ponta final, certo? Né? O X, entre aspas, da questão bolsonarista toda. Eles chegaram onde eles tinham que chegar. Tá? O movimento bolsonarista brasileiro, que começou aí nas redes sociais, chegou no finalmente. No ponto final da nossa história republicana. Isto aí, o Banco Central do Brasil. E essa história, esse grande esquema de corrupção, de lavagem de consciência, de lavagem de alma, já não é uma lavagem de dinheiro, que envolve o Banco Master e o pessoal do STF, os magnatas da podridão jurídica do Brasil. Então, está lá os bolsonaristas, de fato, na frente do Banco Central, protestando pelo fim dessa situação lamentável que o Brasil está vivendo. Então, né, o ato de Brasília agora dos bolsonaristas não é mais na frente dos quartéis, tá? Portanto, não vão poder mais prender bolsonaristas, como fizeram lá na última eleição, que foram para frente dos quartéis. Agora não vai dar mais. Bolsonarista 3.0 está aí, ó. Os 3.0 que eu falei, que eu andei falando aqui na internet, é isso aí. É o bolsonarista que sabe raciocinar, que sabe inteligir as coisas adequadamente, sem nenhum tipo de erro, entre aspas, dos sistemas. Eles não estão mais nos erros do sistema, que ele já foi direto ao ponto. Eles já entenderam perfeitamente qual é o problema do Brasil, qual é o problema de Brasília, qual é o problema que envolve a esquerda latino-americana inteira. É o dinheiro do Banco Central do Brasil. Tá? Tá aí. Vamos ver se vão conseguir prender esses bolsonaristas. Duvido. Duvido que eles consigam, certo? Não vão conseguir prender esses bolsonaristas. E veja só o que, que os bolsonaristas, esses bolsonaristas estão pedindo. Prisão domiciliar para Bolsonaro. Só isso. Estão aqui na frente do Banco Central, tá? Só se manifestando, pedindo que o juiz da Suprema Corte, né, que está lá manejando, né, os grilhões finais da Bastilha de Brasília, que ele libere o Bolsonaro, que está acamado, certo? Que fez duas cirurgias recentemente, eu acho. 2 cirurgias ele fez há 2 semanas atrás. Cirurgias seríssimas, uma cirurgia, inclusive, muito delicada, no nervo. Tá aí, os boletins médicos foram divulgados nas redes, na internet, nas plataformas de notícias do Brasil e do mundo. 2 cirurgias Bolsonaro passou recentemente e ele está preso num local que não é apropriado. Ele está, ele está precisando de ajuda médica. E o Supremo Tribunal, na pessoa do ministro Moraes, negou qualquer tipo de prisão domiciliar para o Bolsonaro. E aí o pessoal está lá simplesmente fazendo uma manifestação na frente do Tribunal da Justiça Final do Brasil, que é do Plano Real, né, fazendo pressão onde tem que fazer pressão, né, que é no Banco Central, de fato. Então vamos ver. Né, vamos ver qual vai ser o resultado dessa nova empreitada do brasileiro bolsonarista, né? Bolsonarista 3.0, ele sabe raciocinar, segundo a lógica do Plano Real. E como eu disse,
Ele tá só pedindo uma prisão domiciliar pro Bolsonaro. Veja só que coisa singela. Nós não queremos mais. Veja que o bolsonarista 3.0, ele é muito pé no chão. Ele não tá pedindo mais pra eleger, pra deseleger, pra tirar, pra não tirar, pra mudar, pra não... Não, ele só quer uma prisão domiciliar, uma prisãozinha domiciliar pro Bolsonaro acabar de morrer. Tem um lugarzinho lá um pouco mais higiênico pra ele acabar de morrer, porque ele tá quase morrendo. O Bolsonaro tá quase morrendo. E tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Mas o ministro Moraes, ele quer manipular até o cadáver futuro do Bolsonaro para poder ficar nas manchetes. Mas olha só as manchetes do Moraes, o que é? Só o dinheiro do Banco Central. Entendeu? O Bolsonaro ainda está dando dinheiro, né, mesmo nessa situação. Ele ainda está dando dinheiro aos ministros do Supremo. Mas acabou. Nessa história toda aí, né, do escândalo do século que está no Brasil, do Banco Central, do Banco Master, do não sei o que, do TOEFL, não sei o que. Isso acabou o esquema tudo, né? Então os bolsonaristas estão pelo menos pedindo, olha, uma prisão domiciliar para o Bolsonaro, né? Um atozinho humanitário para ele acabar de morrer num lugarzinho menos, né, menos perigoso. Vamos ver, né? Vamos ver se o Moraes vai ouvir um pouco de sensatez, não sei. Também isso não vai poder se perpetuar por muito tempo, tá? O Moraes, o STF, esse pessoal, eles não vão conseguir ficar no poder por muito mais tempo. Tenho certeza, como 2 mais 2 é 4, que não vai demorar muito para todo esse pessoal do Supremo Tribunal Brasileiro cair do cavalinho do apocalipse deles, que eles estão andando no cavalinho do apocalipse. Quer dizer, eles não, né? Lula. Mas eles estão aí aproveitando da carona de Lula. Mas, bom, não vai dar certo para eles, né? Bom, então está aqui os bolsonaristas, essa notícia de hoje. Camisas verdes e amarelas, pedindo uma prisão domiciliar para o Bolsonaro, tá vendo? E só isso, né? Um ato começou por volta das 10 horas na frente do Banco Central e lá em Brasília, na Asa Sul, centro da capital federal. E obviamente que a escolha desse local pelos bolsonaristas não foi à toa, como disse, o pessoal tá sabendo raciocinar, né? Graças a Deus. A nova onda bolsonarista, ela tem realmente capacidade de raciocínio alargada. Não vou poder mais fazer piadas com bolsonaristas, né? Não vão, né? Não vão mesmo. Porque essa situação do Banco Master não vai deixar, né? Vamos ver aqui essa situação do Banco Master, o que é? Vamos por alto. Vamos ver. É um novo grande esquema de corrupção que foi descoberto, envolvendo o Banco Master, deste senhor aqui, que está conectado a várias figuras da República. E a Polícia Federal já tem uma série de provas, já recolheu uma série de provas em diligências que eles já fizeram, porém, por determinação judicial dos ministros do Supremo Tribunal Federal, especificamente o Dias Toffoli, uma série de provas foram postas em sigilo. O próprio Toffoli exigiu uma careação entre o Vorcaro, que é o dono desse banco aqui, que foi parar no lamaçal da destruição de Brasília. O Toffoli pediu uma careação desse homem, desse cara aqui, com um representante do Banco Central. Porque o Toffoli, ele acha que o Banco Central é que está errado, não o cara que roubou o Banco Central. Esse cara aqui, juntamente com outras figuras da nacionalidade republicana do Brasil, roubaram o Banco Central. É disso que se trata, isso aí, viu? Esse esquema do Banco Master é o roubo do Banco Central. Roubaram o Banco Central do Brasil. E o Toffoli ainda quer acobertar. Ainda quer pôr uma coberta de panos quentes para dizer, não, Banco Central, você foi roubado, mas fique calado. O Banco Central, se você não sabe, o Banco Central é o órgão mais importante
para manter as finanças brasileiras, inclusive para manter as finanças de Brasília, inclusive para que o pessoal de Brasília, incluindo os próprios Supremos Tribunal, receba dinheiro. Porque se o Banco Central quebrar, eles não vão receber dinheiro. Eles não vão receber um centavo. Mas eles estão pondo em risco a própria soberania financeira do país para poder acobertar gente como essa figura do Banco Master. Agora você imagine o quanto de podre que este homem não deve ter guardado para poder o Toffoli e o Moraes estarem nesse desespero, tá? Porque o desespero deles está grande aí nessa situação. Como eu disse a você, se o Banco Central quebra, é o próprio Estado brasileiro que quebra, tá? Porque o Banco Central é o que libera o dinheiro para o país inteiro, incluindo para as autarquias, para os poderes públicos, para todo o país funcionar. Né? O que tem a máquina financeira do país na mão é o Banco Central. E eles sabem muito bem disso, não é verdade? Eles sabem disso. Bom, mas ainda estão com uma certa carapuça por causa desses dinheiros aqui fantásticos que eles empenharam com este tal desse Banco Master. Bom, então está aí. Esse é o escândalo do século todo aqui no Brasil. Né? É o problema que envolve estes pactos secretos do Plano Real. Isso aí vai dar muito problema ainda. Essa é a ponta do iceberg do Brasil. Mas pelo menos os bolsonaristas chegaram lá. Né? Pelo menos o bolsonarista ele chegou no eixo da questão brasileira e não vai ser fácil encerrar este esquema todo. Não vai ser nada fácil. Tenho certeza disso. Então, os bolsonaristas vão ter que ter muita força de espírito para poder chegar até o final disto aí. Certo? Isso é só o começo. Tá? Só o começo. Bom. E para encerrar aqui, vamos aqui a uma notícia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. De Portugal, certo? Portugal está passando por uma eleição. Deixa eu ver se aparece aqui no Jornal Globo. Acho que não vai aparecer, não. Mas Portugal está passando por uma eleição muito importante hoje. E eles podem eleger pela primeira vez. Podem, né? Não na primeira rodada, eles têm a segunda rodada. Mas eles podem eleger aqui. Eles podem eleger um candidato à direita. Vamos ver. Portugal vai às urnas. Com extrema direita. Isso aqui é padrão dos jornais brasileiros, assim como dos jornais latino-americanos de esquerda, de modo geral. Eles estão chamando tudo que é a direita, padrão, eles estão chamando de extrema direita. E tudo que é a direita normal, eles simplesmente esquecem. Eles não consideram a direita normal. Eles consideram uma extrema direita na cabeça deles. E eles atribuem à direita normal toda a extremidade que está na cabeça deles. Tá aqui, a extrema-direita pode chegar, né, favorita para chegar ao segundo turno. Bom, mas isso não é o maior problema para o pessoal desses jornais de desinformação brasileira. O maior problema é que Portugal, elegendo um presidente, eles já elegeram muitos deputados, né, já elegeram boa parte da base parlamentar desse partido. Então, eles têm uma boa base parlamentar, certo? Inclusive para eleger depois o primeiro-ministro, se eles, né, realmente ganharem a presidência, eles vão ficar faltando só o primeiro-ministro. E eles tendo o primeiro-ministro, o presidente e o Congresso, eles vão conseguir governar muito mais facilmente. E Portugal não é um país difícil de ser governado. Não é que nem o Brasil. O Brasil é um país muito difícil de ser governado. Então, por exemplo, a direita bolsonarista subiu ao poder no Brasil numa situação de muita efervescência, realmente de muita polarização no país. Por isso ficou com a pecha de ser extrema direita, mas na verdade é por causa das condições a que o Brasil foi colocado. E quando o Bolsonaro, né, os bolsonaristas chegaram ao poder, eles não conseguiram governar tão bem, não tiveram tanta condição de governo, porque não é fácil governar o Brasil.
Segundo, porque eles encontraram uma situação de oposição burocrática já instalada no Brasil, de muitas décadas de lulopetismo, que inviabilizou muitas das coisas que o Bolsonaro queria fazer. Além disso, teve uma situação externa muito desfavorável ao Bolsonaro, que foi a Covid-19, todas aquelas situações envolvendo os medicamentos, as vacinas, a desinformação em torno daquilo tudo. Então, ele teve uma vida difícil no governo dele. E teve uma segunda eleição conturbada, que foi aquela que, enfim, levou o pessoal ao Rio de Janeiro a ser preso, né, para frente dos cartéis. Então, o bolsonarista não teve vida fácil aqui no Brasil. Bom, lá em Portugal, no entanto, eu acredito que essa direita, né, que os jornais brasileiros chamam de extrema direita, mas eu chamo de direita. Eu considero apenas uma direita. Eu não vi nada de extrema ali para chamar de extrema direita, mas enfim, o pessoal do Globo tem lá suas novidades linguísticas. Bom, mas eu considero a direita. Então, a direita em Portugal, se chegar ao poder de fato, não vai ter dificuldade de governar Portugal, tá? Vai ter dificuldades, obviamente, muitas dificuldades por causa da União Europeia e dessa guerra com a Rússia. Isso ainda vai dar muita dor de cabeça para os portugueses. Muitíssima, porque os portugueses estão até o pescoço envolvido nessa história da Ucrânia. Da Europa, o país que está mais envolvido com as coisas da Ucrânia é Portugal, né? E eles vão ter que resolver isso pela União Europeia, pelas políticas da União Europeia e da OTAN. E isso vai dar muita dor de cabeça para o mundo, tá? Para o mundo todo. Os portugueses, quando eles realmente se organizarem internamente, eles vão levar muito a sério essa história de NATO, que eles chamam de OTAN, e a União Europeia. Você não tenha dúvidas. É por isso que o pessoal aqui do Brasil, o pessoal que vive da desinformação da Guerra Fria, eles estão apontando o Chega como extrema-direita. Porque eles sabem, de fato, pelo menos eles conseguem entender isso, as condições geopolíticas do mundo europeu. E se você considerar as condições políticas do mundo europeu, de fato, o Chega pode ser considerado uma extrema-direita. Mas se você tomar como ponto de vista simplesmente o povo de Portugal, não é uma extrema-direita, né? Porque, obviamente, a linguagem cognitiva que o pessoal jornalístico dos jornais globais entende é uma linguagem de Guerra Fria. Bom, então vamos ver até onde vai essa história aí. Eu acredito que como eu disse, eu acredito que Portugal vai ter que resolver essa situação da Ucrânia. Mas eles só resolvem assim, se o pessoal da direita ganhar e governar. Tiver realmente o governo e as ferramentas do governo na mão. Bom, e para encerrar, então tá lá, né? Eles já foram votar hoje, os portugueses. Provavelmente vai ter um segundo turno, mas há um número recorde de pessoas que foram votar e as pesquisas indicam que esse candidato do Chega está liderando a votação, ainda no primeiro turno. Vão para o segundo turno, lá que eles chamam de segunda volta, e no segundo turno ele pode ganhar. Enfim, então se ele ganhar vai ser mais um governo de direita no mundo, numa situação em que, como eu disse, a situação da Guerra Fria está explosiva lá na Europa, certo? A situação da Guerra Fria envolvendo a Ucrânia, especificamente. Bom, então, note que as coisas que envolvem o Brasil, incluindo aí essa situação do Banco do Brasil, né, o Banco Central, elas chegaram no auge, certo? Elas chegaram no máximo a que poderiam chegar.
Então, preste bem atenção, certo? Porque quando esses governos de direita, como eu disse a você, do mundo, certo? Tanto da Europa quanto da América, eles realmente se coordenarem, vierem a se coordenar, pode ter certeza, nada vai ser mais como era antes, do ponto de vista político, certo? Essa esquerda que governou o Brasil, que está governando até agora, ela não vai ter espaço de ação em parte alguma do mundo. E se o Brasil voltar a eleger Lula da Silva, pode ter certeza, meu amigo, a gente vai ficar pior do que a Venezuela. A gente não vai ficar que nem a Venezuela, a gente não vai ficar que nem Cuba, a gente vai ficar pior do que Venezuela, pior do que Cuba. Tenha certeza do que eu estou falando, não é para assustar, tá? Eu não quero que ele ganhe, mas se ele vier a ganhar, a democracia, a tal democracia do plano real, o que a gente pode fazer, né? Se ele vier a ganhar, o Brasil vai ficar pior do que Cuba e Venezuela. Tenha certeza disso que eu estou falando. Não é pessimismo, é realismo. Esses países do mundo, eles estão indo para a direita, eles estão se coordenando na direita. E você sabe o que é a direita no mundo, meu amigo? A direita é o que tem o dinheiro do mundo. Esse povo da direita, que o lulopetismo demoniza aqui dentro, é o povo que empresta dinheiro para os países. Inclusive para o Brasil, inclusive para a máquina pública brasileira funcionar. E o Lula sabe muito bem disso. O Lula sabe muito bem disso. Então, eles demonizam os donos do dinheiro que eles pegam a juros. O governo de Lula foi o que mais gastou com juros, que mais gastou com a dívida pública. De onde é que você acha que sai esse dinheiro? É do bolso de quem? É dos grandes investidores do mundo. Eles não são de esquerda. Quando a corda aperta, quer dizer, quando vem coisas assim catastróficas como da Ucrânia, eles não são de direita nem de esquerda, eles vão defender o que tem a arma mais poderosa. E os que têm as armas mais poderosas são o pessoal da direita. Os pessoais da direita que estão se coordenando para ficar com maiores poderes e estratégias militares. Então, quem tem o dinheiro do mundo na mão, né, os donos do dinheiro do mundo, eles vão colocar o dinheiro deles na mão de quem tem as armas, meu amigo, minha amiga. Então, o Brasil não tem armas, o Brasil não tem dinheiro, o Brasil não tem nada a não ser pobres, miseráveis e um governo demagogo. Uma justiça vendida ao colapso financeiro e um governo de demagogos. Gente que fala só para falar. E o país está afundando. Então não espere vida fácil se Lula ganhar. Não espere. Se Lula perder, a gente deve ter dificuldades, claro, óbvio. Mas pelo menos a gente vai estar em linha com o pessoal da direita, do mundo. Pelo menos o pessoal da direita vai dizer, ó, tem um pessoal da direita lá no Brasil. Né? Vai ser menos traumático, pode ser menos traumático, pode envolver menos traumas, mas vai ter traumas ainda. Certo? Vai ter traumas ainda. Por quê? Toda essa gastança de dinheiro público que o Lula está manipulando, isso aí não vem de hoje, nem do governo Lula, tá? Isso vem de muitos tempos atrás, né? Vem da época da ditadura militar ainda. Esses governos, eles manipulam a infraestrutura da ditadura militar. O governo de Lula, o governo de Dilma fizeram isso, manipularam a estrutura da ditadura militar. Mas eles se passam por, né, defensores de pobres e inocentes mesmo. Eles estão usando o dinheiro, a infraestrutura do regime militar, tá? E aí eu vou mostrar a você aqui rapidamente só alguns detalhes disso aqui para você entender. Olha só, tem uma pastazinha aqui no meu computador, eu coloquei aqui, tem um 2024, 2023. Esses arquivos aqui são arquivos públicos, certo? Do país. Desde a época aí que se começou a implantar esse regime no Brasil, do Plano Real. Depois do regime militar, o Brasil estava atolado em dívidas. Isso aí está público, notório, documentado, certo? Essas dívidas, veja só, esses créditos de dívidas públicas, isso aí está tudo documentado. Está documentado em leis e está documentado no nosso próprio sistema tributário.
Os entes da federação, eles vivem de pegar dinheiro a juros, tá? Isso aí tá público, tá nos orçamentos, certo? E, veja bem, esse dinheiro de juros que o brasileiro paga, eles não estão sendo contabilizados adequadamente. Existe uma absurdidade nesses créditos de dívidas públicas. Isso não é contado certo, viu? Isso não está sendo contado certo. E tem um monte de estudos sérios falando sobre isso. A financiarização, as finanças dos entes da federação, Estado, município, Distrito Federal, eles estão na mão de contas erradas. Estou fazendo as contas erradas, tá? O brasileiro está pagando o que não deve e está devendo mais do que pode pagar por causa disso. A gente está pagando o que a gente não deve. Isso aqui desde a época militar. Os militares saíram do poder, ficou as dívidas deles. E o que foi que o governo civil, depois os militares fizeram? Foram refinanciar as dívidas dos militares. Isso foi refinanciado infinitamente. Está aí ainda refinanciado. E a gente está pagando dívida do governo militar. Certo? Você que nem é nascido na época dos militares, está pagando as dívidas dos militares, que já morreram. E que você está pagando, nós vamos ter que pagar. Aí veio a lei do plano real. A lei do plano real, que foi essa lei que estabeleceu a moeda nacional, essa moeda que a gente tem. Veja só como foi que foi implantada a regra do plano real. Isso aqui em 94. Olha só o que é o plano real. E por que o Brasil está nesse fundo de poço lá no Banco Central. Bom, isso aqui devia ter sido pensado, mas não foi, né? Então, o Brasil, em 1994, estava lutando contra a inflação, uma inflação horrível, galopante, por causa de quê? Por causa das dívidas públicas dos militares, que já tinha acabado o governo deles, mas que o governo civil, dos presidentes civis, foram refinanciando porque eles queriam ficar lá mexendo com juros, com dinheiro, fudendo a cabeça do povo brasileiro, literalmente fudendo com a nossa cabeça. Aí eles fecharam um pouco e disseram, não, vamos resolver a inflação assim, vamos pegar o dinheiro do povo e trocar por dólar. Basicamente foi isso. Olha só. 1º de março de 1994. O brasileiro fez o quê? Veja só, isso aqui foi uma lei federal, aplicada no país todo, mas federal, certo? Bom, veja só. Em 1994, o brasileiro pegou 647,50 cruzeiros reais. O cruzeiro real era a moeda que o brasileiro tinha, que o brasileiro usava. Ele pegou 643 e trocou por R$1. No dia 1º de março de 94. Então, R$1, que é a unidade real do valor, virou, é isso aqui, ó, o valor do R$1 era isso aqui. Então, o brasileiro pegou 647 e trocou por 1. Foi isso que o brasileiro fez. Agora me diga, esse 1 era o quê? Era o dólar. A porra do dólar. O brasileiro pegou, trocou 647 cruzeiros reais por $1 e disse, agora você tem R$1. Tome R$1. E aí o real fica na desvalorização, na desvalorização. Hoje o real tá valendo 5 dólares. Aliás, $1 vale R$5, mas começou valendo R$1. $1 começou valendo R$1. Mas veja só quanto era de real. Era 647. Era como se hoje, imagine que hoje você tem, que o governo, imagine que se você fosse considerar isso aqui hoje, o governo ia pegar, ia dizer, olha, você vai pegar R$640 do seu bolso, vai trocar por uma moeda nova, nossa moeda nova, nossa nova moeda bonita, botaram lá, nova moeda bonita, tome, nova moeda bonita, uma nova moeda bonita por R$647. Foi isso que o governo fez. E tá aí, tá valendo até hoje. Essa nova moeda do plano real funciona até hoje, mas foi R$640. É R$640 por $1. E o dólar tá valendo. E o dólar tá valendo R$5. Então, pega isso aqui e multiplica por 5. Veja só, o brasileiro, o tanto de burrice econômica que a gente tá pagando. Olha só, 647 vezes 5. Vou colocar aqui para você saber. 647 vezes 5. Aí, ó. Isso aí é o que vale o nosso plano real, tá? 3.235. Isso aí a gente tá dando por $1. $1. E esse dólar ainda tá todo fodido. Por causa da desinflação, das inflações deles lá nos Estados Unidos, também que estão fazendo isso.
Porque eles também estão enfiados em dívidas sobre dívidas lá também. Então, você veja, isso aí é o que o Brasil está pagando de dólar. Isso aqui é o que a gente paga por $1. 3.235 reais, né? Cruzeiros reais. Que os cruzeiros reais é o verdadeiro dinheiro do Brasil. Não é dólar. Não é o real dólar. Esse unidade real de valor é a filha da putice de pegar o brasileiro de trouxa. De 1994 até infinitamente. Enquanto você tiver filho, você vai ter que pagar isso aqui. Essa filha da putice que o governo dos civis fizeram. Não foram os militares. Os militares fizeram a filha da putice deles. Fizeram. Mas perto dos civis dos anos 90, os militares são anjos salvadores da pátria. Pode ter certeza disso. E a filha da putice deles está registrada aí, ó. De ano em ano. Colocada em leis. Com a data, com a hora e com a assinatura digital deles. Eles além de fazer a filha da putice do mundo todo com a gente, eles ainda registram. Para deixar para a futura geração. Então, note bem isso que eu estou falando. Porque é disso aqui que se trata o escândalo do Banco Central. Começa aqui, a filha da putice. Tá? Começa aí nesse plano real de fuder com a cabeça do brasileiro para a gente pagar, além de pagar juros por cima de juros, pagar a dívida que a gente não tem mais que pagar, refinanciando os juros com dívida que a gente não tem mais que pagar, ainda você tem que pagar com uma moeda que fode com você, que arranca o seu cérebro do lugar para você poder pagar. E como é que você vai pagar isso aqui agora? Como é que o brasileiro vai conseguir pagar isso aqui? Me diga. Como é que a gente vai conseguir pagar agora? Porque o real, agora $1 tá valendo R$5, mais de 5, né? Então, é isso aqui que a gente paga por $1. E todo dia tem que trocar dólar no país. Porque senão a paridade do plano real não funciona e aí, bom, aí é bancarrota, né? Aí você não vai ter nem não vai poder comprar nem o seu café da manhã. Então, como eu tô dizendo a você mesmo, o Brasil não vai virar uma Venezuela, vai virar Cuba, vai ficar pior. Se o governo Lula continuar nessa gastança, nessa manipulação grotesca do plano real, que é só essa filha da putice aqui de trocar R$600 por um, pegar R$640 e trocar por um só, dá isso aqui todo na mão do governo, isso aqui foi todo para a mão deles, do Banco Central, no caso, né, que ficou lá contabilizando essas contas loucas, para equilibrar o câmbio, para o Brasil poder vender para o exterior. E tá aí o Brasil vendendo tirando da nossa terra todas as riquezas naturais minerais e jogando na mão dos inescrupulosos da Guerra Fria. É isso que o Lula tá fazendo. Vendendo para a China, para não sei onde, para a Rússia, para não sei onde, para não sei para onde. Com o nosso suor. Com o nosso suor. Mas isso aí é o que é a democracia, né? É a bela democracia. Perto disso aqui, os anos de ditadura militar foram anos de bênçãos, né? De bênçãos que não vão voltar mais, né? Porque os bolsonaristas estão um pouco mais espertos. Eles não estão mais nos quartéis, agora estão no Banco Central. Pois eu concordo, viu, pessoal botanista? Esses daí eles estão me representando. Então, e temos as dívidas dos estados também. Os estados da nossa federação estão endividados também desde os anos 90, refinanciando dívidas com a União. Veja você. Então, a União Brasileira ela deve ao mercado dos juros abusivos infernais, deve a consciência ao povo brasileiro, que eles estão fudendo até hoje, né? Trocando moeda por moeda, fazendo a gente ficar mais pobre do que nunca. Mas, para além disso, temos os estados da federação, porque o Brasil é uma unidade federativa, temos um congresso, a representação partidária, muito bem? Pois os estados devem à União. E aqui é uma lei que foi feita em 97, nós estamos em 2026, lá se vai anos, certo? Mas isso aqui ainda está valendo, certo? Isso aqui ainda está valendo. Aí, que é lei da República, vale, enquanto for República, isso aqui está valendo. Aí você veja, eles refinanciaram as dívidas da União, dos estados com a União. Então, você veja, a União serve para quê? Do ponto de vista administrativo e financeiro. A União arrecada os impostos de todo o país, vai tudo lá para Brasília, certo? Aí de lá eles redistribuem para os municípios, para os estados, que são unidades da federação. Mas os estados e os municípios ainda devem à União. Então, você veja, de onde é que a União, de onde é que o Estado
e os municípios vão tirar dinheiro para pagar a União. Porque se a União é que fica com os impostos e redistribui para os municípios, como é que vai pagar isso? Eles não pagam, eles pagam só os juros. Ficam refinanciando os juros para manter a cobiça infernal de bancos internacionais aqui nas nossas costas. Isso aqui é o governo que faz, minha gente. A filha da putice que é feita contra o brasileiro não vem do exterior. Porque se fosse, eu ainda ficava feliz. Eu ainda me contentava. Eu dizia assim, porque o Trump que é o filho da puta, ele que tá nos prejudicando. Não é o Trump, não é a Europa. É o próprio país. É a própria república. Essa tal de república, quem ferra com a nossa vida, 24 horas por dia estão lá em Brasília fazendo lei para ferrar com a nossa vida, e eles acham pouco. Eles acham pouco. Eles ainda ficam inventando história para ferrar mais com a vida do brasileiro, mas não dá. Eles vão perceber isso. Já estão percebendo, eu acho. Né? Vão perceber, não dá mais para ferrar com o brasileiro mais do que já foi ferrado. Certo? Agora só resta uma alternativa para o Brasil. Só uma. Você quer que eu diga qual a única alternativa que eu ainda visualizo para o Brasil? É isso aqui, ó. Repare, viu? Repare só qual a minha alternativa para o Brasil. Aí você veja se vai dar certo. Eu acho que vai. Eu acho que é a única forma que a gente tem de solucionar alguma coisa. Olha só. Tá vendo? Passar um risco nessa história de república. Esqueça essa história de república. Isso aí é uma merda. Isso aqui nunca deveria ter existido nesse país. República é uma merda. Isso aqui é o que deve ser tirado daqui. República nunca mais. Eu sou a favor do Brasil voltar a ser uma monarquia. Uma monarquia vai resolver isso aqui. República não. Enquanto a gente for uma república, tenha certeza, isso aqui vai continuar. As dívidas infinitas, a filha da putice infinita, e a gente pagando, sendo escravo dos bancos de Brasília. Vai ser assim a vida toda. Enquanto houver república nesse país, vai ser assim. Então, somente quando essa puta dessa república acabar. Acabar como tem que acabar. Não é dizer assim, vamos simplesmente sair do poder e entregar ao rei. Não! Tem que acabar acabando. Tem que eles receberem o castigo deles. Tá? Eles têm que receber o castigo da república. Que eu já sei muito bem qual é. Já tô sabendo. Já andei sabendo. O bom de ser brasileiro, apesar de toda a filha da putice que é feita contra nós, é que a gente fica sabendo de tudo. Né? Quer dizer que o grau de filho da putice maior já é feito aqui, então todas as coisas de ruim que tá no mundo chegam pra gente amenizadas, né? A gente não sente tanto. Mas as repúblicas já estão a perigo aí no mundo, viu? E o Brasil não vai sobreviver não, essa república brasileira não vai sobreviver não. Quando cai o regime aqui do Brasil, o que vai cair é a república. Note o que eu estou falando, isso vai ser muito traumático. Mas vai cair pelas próprias filhas da putice, pela própria podridão interna que já está corroendo essa república há décadas e décadas e décadas. Não tem mais conserto para isso aí, gente. Não tem mais conserto para isso aí. Tenha certeza disso que eu estou falando. Até a próxima.